Jó 19, 25. Nova versão internacional. Jó 19, 25. O irmão não se assuste e não fique preocupado. Eu não vou pregar num versículo só. Eu vou pregar o capítulo todo. Faço um apelo para você. Gaste a bateria do seu celular agora estudando a Bíblia. Você vai almoçar, bota no carregador. Mas gaste tempo agora. Quem está de celular e tablet, gaste tempo. Abra a Bíblia. Quem está com a Bíblia na mão, abra. Fique com ela aberta. Porque nós vamos ler um texto, irmãos, difícil. Nós vamos conhecer a história de um homem que foi provado às vísceras da sua fé. Muito difícil permanecer crente, testemunhar de Deus passando pelo que esse homem passou. Eu queria que você olhasse como ele conseguiu. Eu olhei essa semana, ontem ainda à noite, meia-noite de hoje, eu estava olhando esse texto ainda lá, orando e dizendo, meu Senhor, será que eu, Carlos? Será que você, Carlos? Será que Angélica? Será que nós, Mário, Vilma? Será que nós conseguiríamos? Muito difícil. Mas este homem fez um brado de fé e uma confissão de fé que, na minha percepção, se torna o sustentáculo. O sustentáculo. Ele tinha uma esperança. Sua esperança era uma crença. Sua crença era uma certeza. Ele dizia, Jó 19, 25. Eu sei que meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Vamos ler todos juntos na tela, toda a igreja, todos juntos? Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Só as mulheres, bonito, só as mulheres. Eu sei. Os homens, como Jó, vão dizer o que ele confiou e como ele creu. Homens, eu sei. Vamos orar. Senhor, faça que sua palavra encontre um lugar poderoso, especial em cada coração. Se no coração de meus irmãos e de minhas irmãs há ainda um lugar não iluminado, pouco habitado pelo Espírito do Senhor, que seja hoje o dia de dissipar essas trevas em nome de Jesus. Que esta crença e esta confissão de fé de nosso irmão Jó seja por nós e por todos nós a nossa confissão de fé. Quando passamos por tempos difíceis, por provações, por momentos que nós não compreendemos e não estamos debaixo da compreensão dos fatos que estamos vivenciando, que aprendamos a esperar como quem espera e confia, que aprendamos a confiar como quem crê e não duvida que o nosso Redentor está vivo, que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Suscita, ó Deus, essa esperança em sua igreja nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se. Os irmãos já sabem, se o irmão voltar à sua Bíblia, se quiser voltar em Jó capítulo 1, é o sermão da noite. À noite eu vou contar toda a história de Jó, eu vou para o capítulo 1. Você vai se lembrar que Jó foi provado. Jó era muito elogiado, um crente muito elogiado, um servo muito abençoado, até que um dia o diabo faz ali um conchavo com Deus, dizendo assim, Senhor, esse servo só é abençoado porque o Senhor o abençoa. Ó Deus, esse moço aí só é decente porque ele está debaixo de bens, propriedade, dinheiro, salário, está tudo indo bem, Senhor. Eu posso falar para o Senhor que como ele tem milhares de crentes que estão bem porque as coisas vão bem. Eles não blasfemam porque está dando tudo certo. Eles não murmuram porque os filhos estão na igreja. Está tudo em paz. Mas eu falo para o Senhor uma coisa. Se o Senhor tocar nele, se o Senhor deixar eu botar um dedinho nele, ele vai murmurar. O diabo estava enganado. Deus falou assim, olha, se você quer conhecer o meu servo, fique à vontade. Eu concedo permissão para você trabalhar nele. Irmãos, ali a vida de Jó virou cabeça para baixo. Os filhos estão numa casa, a casa desaba, os filhos morreram. Os animais estão no campo, vem um vento forte, vem um raio, levou, matou os animais. À noite eu vou contar mais a história. O negócio foi tão difícil que começou uma espécie de avaliação pública da vida dele. E nessa avaliação pública da vida dele, alguns amigos chamados Eliabe, né? Zofar, Elifaz, né? Esses camaradas começaram a criar ali um discurso, né? Elifaz, né?
Bildade, né? Bildade e Zofar, né? Ele faz Bildade e Zofar. Começam a murmurar tanto de Jó, que ele passa a questionar se ele realmente então está certo. Que ele passa a se questionar se realmente ele está firme. E ele passa em algum momento a se questionar se de fato a interpretação dele, de que ele estava vivendo uma vida correta diante de Deus, estava tão correta a ponto de passar o que estava passando. Mas ele enfrenta os seus companheiros e amigos com tanta fé, que os amigos se escandalizam de sua fé. E no capítulo 19, eu queria que você abrisse e ficasse comigo aberto. O texto começa falando do que é o tema do sermão, está na capa do boletim desta manhã. Você vai perguntar, cadê o sermão? Está publicado no seu boletim, pega a capa aí, confere, e você vai ficar assustado, porque eu só vou ler a capa do seu boletim, mas é isso que eu vou fazer aqui. No momento em que ele suscita essa esperança, que eu chamo no título do sermão de uma esperança surpreendente, ele percebe a crise que ele está, ele percebe a crise da família que ele vive, como ele vive essa crise familiar, mas agora ele tem um olhar não mais para a família e para a mulher, né? Para os filhos e para a mulher. Agora ele olha para os amigos e fala assim, alto lá, chega. Tem um momento em que não dá mais para a gente ficar aqui falando e conversando com vocês, que vocês estão se excedendo na interpretação de um problema que é meu, de uma história que é minha e da minha família. Aí ele vai dizer, Jó 19, vamos ler acompanhando aí, Jó 19, verso 1, Jó então respondeu, verso 2, né? Até quando vocês vão me atormentar? Até quando vocês vão me esmagar com suas palavras? Encheu a paciência. Paciência tem limite, né? Os camaradas estavam falando tanta bobagem, tanto desatino sobre a vida dele, que ele percebe agora, e chegou o momento em que ele está dizendo assim, que as influências desses seus amigos não serão boas mais para ele. Que o que eles têm a dizer não vão edificar a vida dele. Ele chegou um momento em que ele diz, eu sempre fui amigo de vocês, vocês foram meus amigos, são vocês que compareceram aqui no momento da minha dor, mas alto lá, o que vocês estão dizendo não pode estar certo. E ele foi duro com o discurso, até quando vocês vão veja a expressão, se o pessoal da tecnologia puder publicar, publica Jó 19, 2, até quando vocês vão me atormentar. Aí, meus amigos, deve ter doído, né? Os camaradas perceberam a gente tentando ajudar, né? Tentando ajudar e não estavam ajudando. Jó vai dar uma dura neles e vai dizer que eles deviam parar de atormentá-lo. É nesse momento que Jó questiona de forma tão clara e tão simples que ele precisava parar de ser atacado com palavras que estavam faltosas de sabedoria, com palavras que vinham de homens que estavam, na verdade, obscurecendo o céu com a sua falta de conhecimento da causa. Dá uma olhada, por exemplo, no versículo 3 e você verá que esses amigos se excederam em muito na condição de aconselhá-lo e de ajudá-lo. Jó 19, 3. Vocês já me repreenderam quantas vezes? Irmãos, haja amigo. O camarada já disse, manifestou que não está gostando, conversou, provou que o que ele está passando tem a permissão de Deus, ele sabe. Tem uma hora que paciência tem limite. Fernando, 1 é bom, 2 é bom, 3 é o quê? É demais mesmo. E 10 é o quê? Eu nem sei qual é o superlativo, né? Demasiadamente demais. 10 pessoas, né? 3 pessoas, o tempo todo falando a mesma coisa, quando você já comprovadamente afirmou que sua fé está lisa, meu irmão, procura outra vítima, porque eu já deu. Naquele momento, Jó afirma claramente porque ele não quer mais 10 ou mais 15 versações de seus amigos. Ele vai dizer, versículo 4, me acompanhe por favor, 4, 5 e 6, está comigo? Não fecha a Bíblia. Se é verdade que me desviei, meu erro só interessa a quem, irmãos? Tem hora que tem que dar um basta, entendeu, Mário? Tem hora que tem que dizer o seguinte, camarada, eu pago as minhas contas, eu me sustento, proclamo minha fé, a Bíblia que eu leio está correta, o meu pastor me ensina direitinho. Para lá, meu amigo! Já está difícil, já está ruim, eu estou desgastado, minha saúde destruída, e vocês só fazem, não tem uma explicação plausível, ou pelo menos uma compaixão amiga para me ajudar, não dá mais. Se é verdade, então, ele vai dizer assim, né? Se é verdade que me desviei, se fosse verdade, ele é meu erro. Se de fato vocês se exaltam acima de mim, versículo 5, né? E usam contra
e usam contra mim a minha humilhação, aí veja a convicção. É isso que vai começar a mudar aqui. E esse capítulo é decisivo para que toda essa crise comece a ser retrabalhada. Todos esses tempos difíceis que ele atravessa comecem a ser mudados. Ele vai dizer: saibam que foi Deus que me tratou desse jeito, foi Deus que me tratou mal assim, e me envolveu o quê? Em sua rede. Em nenhum momento Jó colocou e cogitou a possibilidade de que aquela ação é uma ação de Satanás por causa e consequência de suas ações pecaminosas contra Deus. Jó tem clareza: eu estou nesse estado porque o Senhor permitiu. Amém, irmãos? Tem muito crente vivendo sua vida aí por aí, achando que tudo que lhe acontece vem da obra de Satanás. Eu falo, meu irmão, tentação é tentação, provação é provação. Deus pode requerer provar a nossa fé. Como Jó percebeu que na conta dele e do sacrifício dele, de Deus para levá-lo à eternidade, Deus já tinha fechado a conta, ele disse: não é o meu pecado aqui, é com certeza o meu Deus exigindo as provas fidedignas da minha fé. Amém, irmãos? Isso é para sustentar a nossa fé, isso é para construir e conduzir a nossa história. Jó naquele momento deseja que seus amigos ouçam um grande sermão e saibam que ele passa por um caminho que, na minha opinião, é sagrado, soberanamente construído por Deus e dirigido para ele. Eu não estou dizendo que o caminho é bom, eu não estou dizendo que a prova foi fácil. O que eu estou dizendo é que Deus estava no controle. Repita comigo: Deus estava no controle. Deus não havia desvisitado o teu servo, o Espírito Santo não havia deixado o seu servo, ele não havia abandonado a sua fé. Ele estava vivendo um momento de provação e precisava sustentar a sua fé no meio da dor, no meio da provação. Ele não murmurou contra Deus, não jogou a acusação para o diabo e disse: é a ação do diabo? Se é, porque Deus assim o permitiu. Jó tem um profundo relacionamento com Deus. Jó tem tanta intimidade com Deus que, olhando aquele momento de sabor, pergunta para Deus, e aí sim ele começa a querer interpretar como ele vai interpretar a sua dor e todo momento difícil que ele está passando. Veja o versículo 7, ele grita e diz assim: se grito é injustiça, não obtenho resposta, clamo por socorro, todavia não há justiça. O que ele está dizendo aqui? Eu não sei interpretar o que está acontecendo. Eu olho e entendo que uma condenação ou uma pena tão grave não deveria vir sobre um justo, porque ele não vê merecimentos para aquilo que está passando. Mas ele entende que naquele momento o Senhor tem o dever e o direito de agir com justiça sobre ele. Deus não vai dar só o bem para uma pessoa, irmãos. Deus vai dar disciplinas, Deus vai dar correções, Deus vai dar caminhos difíceis para forjar em nós um caráter melhor. Deus vai dar em nós, muitas vezes, conflitos para fazer com que aprendamos a militar nos conflitos e ajudemos nossa família a lidar com conflitos, mas não significa que nesses atos estão patentes a nossa dor e conflito, estão visíveis um ato de injustiça de Deus. Não! A Bíblia diz que, na verdade, nós somos injustos e que não há justiça em nós. Nós somos o que chamamos de trapos de imundícia. O que isso significa aqui? Justificação pela fé. Repita comigo: justificação pela fé. A crença dele, a capacidade de permanecer sóbrio e firme, vai determinar a medida de sua fé. Ele será justificado pela fé que possui, pela fé que tem. Ele não murmura contra Deus e contra o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando as famílias, por murmurações tão simples, por problemas tão simples e tão pequenos, questões que seriam facilmente superadas, naufragam na fé, porque não têm a ousadia de dizer: caso Deus, porventura, pode estar provando a minha fé. Você deve orar e dizer: eu quero ser justificado pela fé. Que Deus me encontre crendo, que Deus me mantenha crendo, mesmo quando tudo ao redor parece dar errado. Quando vejo Jó gritando: se grita injustiça, não obtenho resposta, me lembro de tantos quantos foram os homens de Deus que passaram por experiências assim. Abacuque capítulo 1, Abacuque grita, não é, pastor Henri? Até quando clamarei violência, violência, tu não me ouvirás. Até quando clamarei injustiça, bradarei injustiça e não me ouvirás. E Deus estava agindo com retidão e justiça. O profeta não sabia interpretar. A correção do povo de Deus pelo exército babilônio era disciplina, e disciplina para o povo é bom. Mas quando acabou aquilo tudo, acabou aquela dor, ele vai dizer como ele interpretou a sua fé e como ele disse que o justo viverá pela fé.
Ele disse, se não houver no gado currais, se não houver gado nos currais, se não houver alimento nas prateleiras, se não houver no campo uvas, a videira, se o produto da oliveira mentir e falhar, se não houver mais mantimento. A frase dele é, todavia, eu o que, irmãos? Me alegrarei no Senhor, e o que, irmãos? Exultarei no Deus. Jó não é o primeiro, não será o último. Abacuque prova que ele não é o único, e prova que Carlos Elias, Angélica, Henri, Felipe, Adiel, pastor Lucas, que está pregando lá na igreja hoje no meu lugar, eles vão aprender esta grande lição e vão dizer, quando o vento parece soprar contra, quando a aprovação estiver sobre nós, eu vou dizer, eu me alegrarei no Senhor, Deus está o quê? No controle. Hein, Verônica? Lá no hospital, Verônica, do fundão. Hein, Verônica? De joelhos. Marca, desmarca. Vai, não vai. De madrugada liga o pastor aciona o plano. Amanhã Fernando vai, não vai mais. Ah, pastor, desperta o plano, pastor. Pode ser que não vê. Me prepara. No outro dia Fernando ficou de pé. Falei, Deus usou a fé da irmã, usou a fé da igreja, usou a fé dos irmãos. Uma semana depois chegou, não foi? Lá o transplante. Eu pergunto, dá para a gente duvidar do Senhor, irmãos? O que na verdade Jó está dizendo é que esse grito é um grito humano, um grito de dor, mas que nós precisamos responder com fé, toda a ação. Qual é o primeiro ponto dessa mensagem? Que sofremos, irmãos, influências. E que as influências podem desvirtuar a nossa fé. Que más companhias corrompem o que, irmãos? Os bons costumes. Então precisa ter muito cuidado, família, quando você está passando por uma crise matrimonial, família, quando está com uma crise no casamento entre o casal, quando está com uma crise nos filhos, né? Os filhos com os pais com os filhos, quando estão passando uma grave crise financeira, uma grave crise profissional, vocacional, eu não sei a crise que você pode estar passando, mas eu posso dizer uma coisa para você, cuidado com quem você põe a sua vida, cuidado com quem você expõe a vida e cuidado com quem você se aconselha, porque se forem esses amigos aí, Eliú, Bildade, Zofar, vai dar ruim. Porque esses caras, irmãos, eles aborrecem os céus e aborrecem a Deus com conselhos que não são dignos do reino do Senhor. Como servos de Deus, devemos nos aliar a pessoas que nos possam ajudar. Procurem homens santos, homens de boa conduta, homens de boa fé, que você olha nos olhos, respiram santidade e podem abrir a Escritura e dizer para você, o momento é ruim, mas continue confiando no Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Pastor, mas tem uns negócios bonitos que esses caras falam. Você pode olhar aí, por exemplo, pega Jó capítulo 4, né? Jó capítulo 4. Eu olho as frases desses caras, é umas frases bonitas, os negócios filosóficos, sabe? Parece Aristóteles, Sócrates, parece Platão, né? Tem hora que eu acho que parece aquele Antônio Gramsci, parece Karl Marx, né? É bonito o negócio, mas não é de Deus. É bonito o negócio, Rafael, mas não tem o selo de Deus. Jó 4, veja aí, por exemplo, verso 18. Deus não confia em seus servos. Isso é o troço mais tolo que alguém pode falar. Mas o cara fala dizendo para Jó, você está passando por isso porque Deus não confia nos seus servos. A Bíblia diz o contrário. 2 Coríntios 5,18, que Deus confia no seu servo e confiou na igreja o ministério da reconciliação. Eu ficaria lendo horas aqui do capítulo 4 ao capítulo 18, as bobagens que esses homens disseram. As coisas tolas que tentaram dizer para Jó que ele estava passando, e que como então se aquilo viesse como disciplina e correção de Deus pelo pecado, e não era, ao ponto de que o próprio Deus encheu a paciência. Vá comigo para Jó 42. O próprio Deus encheu a paciência e disse, basta, cara. Nasceu uma geração que não me conhece. Tem uma geração que não sabe quem eu sou. Tem uma geração que não conhece o evangelho que eu estou entregando, as verdades que eu estou passando. Deus falou para Jó assim, começa a orar por esses caras, porque eles não vão te ajudar. É bonito, é filosófico, é bem construído, parece explicar o universo, parece uma resposta, não é? Jó 42, versículo 7, acompanhe. O que é que Deus pensa desses amigos? Por isso que eu digo para você que Jó encheu a paciência na hora certa, porque Deus também, a paciência do Senhor, a ira de Deus tem limites. Jó 42, 7, está comigo sim ou não? Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz e os companheiros, né? Eliú, Bildade, Zofar. Estou indignado com você, Elifaz. Estou indignado com você e com seus dois amigos,
Pois vocês falaram o quê? Lê lá na tela, ó. Vocês não falaram. Eles falaram certo, irmãos? Eles não falaram o que é certo. Por isso tem que ler a Bíblia toda, né? Tem gente, o capítulo 4 de Jó é de Elifaz. O capítulo 4 é todo de Elifaz. Eu já peguei professor de EBD dando aula do capítulo 4, dizendo, oh, que coisa linda e gloriosa, Deus dizendo. Falei, Deus não está dizendo nada aí não, meu irmão. O livro diz que tudo que ele está dizendo aí tem que ter um cuidado terrível, mas o professor não sabia. Ele foi ler o 42 quando terminou a lição, ele só tinha lido, ele leu um capítulo por dia. Falei, tem que ler o livro, meu pastor. Porque se você não chegar no final do livro, não vai descobrir que Deus não está gostando de nada que sai da boca desses homens. Entendeu, Rodrigo? Então tem conversas que a gente tem que evitar. Tem coisas que a gente tem que tapar os ouvidos. Tem gente que não edifica, irmãos, porque as más companhias corrompem o quê, irmãos? Os bons costumes. Pegue sua Bíblia, leia a Bíblia, pegue os ensinos doutrinários, pratique, pegue sua fé, exercite, porque o vento vai soprar. Irmão, não crê em outra história. As coisas difíceis vão chegar. As duas casas estão ali, uma casa, outra casa. Pastor Joel arrebentou aqui domingo e disse, uma casa, outra casa, vento, torre, vento forte, isso, uma cai, outra não. Qual é a diferença, irmãos? O alicerce. É a confissão de fé, a capacidade de estar ali firme e dizer, eu sei que eu estou passando por isso, porque o meu Deus permitiu. Eu sei que eu estou passando por isso, porque o Deus espera encontrar em mim uma fé inabalável. É isso que Jó tinha, por isso, sermão, uma surpreendente esperança. Ele me surpreendeu. Como alguém espera e confia no meio de um vento desse? Ele confia. Primeiro ponto, cuidado com as influências. Cuidado com as amizades, cuidado com os amigos, cuidado com os maus conselheiros. Eles podem destruir a sua fé. Porque veja, se Deus está bravo com eles, pode ficar bravo com você também. Porque se você acompanhar a bobagem que eles estão dizendo, você vai fazer parte do time que fala o que não é certo a respeito de Deus. Jó 42, versículo 7. É um equívoco dizer, pregar e ensinar aquilo que Deus não ensina, falar aquilo que Deus não propõe. Debaixo das influências, Jó vai dizer agora o que aconteceu com ele. Vamos rapidinho para a gente fechar esse ponto. Jó 19:8. O que Deus fez com ele? Ele bloqueou o meu caminho. Não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Não consigo ver. Foi Deus, irmãos, que colocou naquele momento toda a escuridão no caminho de Jó e fez isso permitindo que Satanás o tocasse. Jó vai dizer, versículo 9, que ele despojou, Deus despojou a sua honra. Veja o versículo 9, volta comigo. Jó 19:9. Despiu-me da minha honra, tirou a coroa da minha. Tem gente que diz assim, pastor Ri, um homem sem honra não é nada. Eu digo não, um homem sem Deus não é nada, um homem com Deus é tudo. Mesmo que no processo de provação você se sinta desonrado e a desonra atinja, diga, um homem com Deus tem tudo. Fique firme. Fique firme. Essa é a interpretação de Jó do seu sofrimento. Versículo 9, ele tirou a coroa, irmãos, de minha cabeça. Na verdade, Jó vai dizer que Deus o quebrantou completamente. Olha o verso 10, veja aí. Ele me arrasa por todos os lados, enquanto eu não me vou, desarraga a minha esperança, como se arranca o que, irmãos? O camarada se sente uma orquídea tirada do jardim. Ele se sente como aquela samambaia tirada do chassi, colocada na calçada para morrer. É assim que ele está se sentindo. Mas ele fala assim, eu fico em paz, porque foi Deus que fez isso comigo. É fácil passar por um negócio desse? Bonito dizer aqui, né? Famílias fortes em tempos difíceis. Olha o que tempo difícil, Rodrigo, significa. Ser arrancado como uma planta. De seu solo seguro, para ser desonrado e humilhado diante dos homens, para dizer, eis ali um servo que confia no Senhor. Jó sente que Deus acendeu sua ira contra ele, e chega a dizer, verso 11, vai acompanhando, sua ira acendeu-se contra mim, Deus me trata como inimigo. E é verdade, aquele tratamento do diabo a Jó ali, não é um tratamento amável, mas Deus permitiu. Não acho que Deus está lá satisfeito e alegre com o que está acontecendo, mas Deus espera e confia de que todo o valor que Ele tem para Jó e que a preciosidade que Deus é para Jó tenha valor ali. Ele quer saber, agora eu vou saber se eu sou precioso ou não.
Porque se você me trocar por essa aprovação, Deus nunca foi tudo. Deus sempre foi o quê? Nada. Sabe, irmãos, ninguém troca tudo por nada. E é isso que Deus está esperando aqui, no fim dessa história de luta de Jó e de sofrimento. Se as influências são difíceis, a pergunta que vai é agora, depois desse tratamento recebido, vamos pensar influências, agora vamos ver aqui as afetações. Se ele foi influenciado e graças a Deus ele se manteve firme e exaltou uma confissão de fé forte, eu pergunto como os dias difíceis e como a provação o afetou? Afetou em todos os níveis, cara. Se você nunca leu esse texto aqui, agora seu cabelo vai cair. Porque o camarada foi afetado em todos os níveis familiares dele, para que ele ficasse firme. Vamos comigo acompanhando, ó. Seu irmão se distanciou dele. Seus amigos se tornaram estranhos. Veja o verso 13, né? A parentada fugiu, meus irmãos. Né? A parentada fugiu. No almoço de final de ano, da Páscoa e tal, todo mundo estava lá na casa dos caras para comer. No dia da aprovação, o que a parentada fez? Abriu fora. Seu irmão se distanciou, seus amigos se tornaram estranhos, seus parentes fugiram, todos se afastaram. Continua comigo o verso 14, né? Os meus parentes me abandonaram, os meus amigos se esqueceram de mim. Aí ele vai dizer assim, até o meu servo me ignorou. Vamos ver isso a partir do verso 15. Né? Ele tinha uma equipe de funcionários, até a sua equipe o ignorava. Os meus hóspedes, versículo 15, os meus hóspedes, as minhas servas, consideravam-me o quê? Um estrangeiro. Vê-me como um estranho. Eu chamo o meu servo, aqui é o empregado mesmo, eu chamo o meu servo, mas ele o quê? Não é crise não, irmãos? Imagina, Henri, você chamar um funcionário pago, remunerado para prestar serviço, eu chamo o meu funcionário, mas ele não o quê? O cara está desacreditado, em todos os sentidos. Alguém vai dizer hoje que seria um péssimo administrador. Não, irmãos, ele está sendo provado. Ele está sendo provado. Aí começa a afetação. De influência, o que as influências e mais influências puderam trazer. Trouxeram muitas afetações. Jó 19, 17. Minha mulher acha repugnante o quê? Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Aí cá entre nós, é marido com problema de hálito, vai dar ruim. Por que a senhora quer o divórcio? Ô pastor, não dá nem para beijar o marido. Camarada cheira flor de sepultura, sei lá o que seja isso. É difícil. É difícil. Você está achando engraçado que não é você, meu irmão. Você vai ter que procurar um otorrinolaringologista, identificar o problema, saber a profundidade do troço e tratar. Fala uma coisa para você, pasta de dente, escova de dente, pastilha, não é isso? Higiene 3, 4 vezes, não é assim, irmão? Porque o negócio está ruim, a sua esposa percebeu. Agora cá entre nós, é um cheiro que deve vir do estômago. É um problema de saúde sério. Afetou ou não afetou a saúde do homem? É hora da esposa botar para correr ou cuidar? Famílias fortes, em tempos o quê? Difícil. Tem mulher que sabe, irmãos. Ouvi contar de uma mulher que no culto doméstico, o marido perguntou. No culto doméstico, hein, Carlinha, aguenta essa. No culto doméstico, ela perguntou. O marido perguntou para ela, na hora do culto, os filhos sentados. Meu bem, eu sou mesmo um cabeça dura? Ela, meu bem, estamos em culto. Estamos em culto. Não é hora de perguntar essas coisas. Depois a gente conversa. Não, mas eu quero saber. Meu bem, deixa as crianças louvar. Aí as crianças para responder o pai, só que ele não sabia. Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé, joelho. Pai que entenda, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Ele perguntou se era uma cabeça dura. Depois, no segundo momento do culto, ele falou assim, meu bem, eu acho que eu entendi a canção das crianças. Não, meu bem, não é recado para você não, é só um louvor. Meu bem, está tão difícil assim, está casado comigo, está tão ruim. Não, meu bem, vamos continuar o culto. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado. Ela falou alguma coisa para ele, irmãos? Mas ela deixou o recado dela lá. Precisa o quê? Sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola faz o quê? Veja que afetou o casamento, veja que vai afetar os filhos. Os filhos ignoram o pai. Os jovens ignoram Jó. Fofocavam e falavam mal. Os meninos estão dando risada dele. Jó 19, veja aí. Até os meninos zombam, Jó 19, 18. Até os meninos zombam de mim, dão risada quando eu apareço. Todos os meus amigos chegados, o quê?
me detestam. Aqueles que eu amo se voltaram contra mim. Até os inimigos mais íntimos e mais próximos, aquele que ele esperava confiar, passaram a evitá-lo na hora mais terrível de sua vida. Isso afetou sua vida, além do mau hálito que a sua mulher identificou? Afetou, irmãos. Versículo 20, vamos ver o estado de saúde do indivíduo. Vamos passar o indivíduo na clínica médica. Olha o que aconteceu com a saúde do homem, no meio de toda essa aprovação. Vamos ler juntos? Não passo de pele e ossos. Escapei só com a pele dos meus dentes. Ele estava tão magro que só tinha mesmo a gengiva para aparecer. Sustentada na dente. Já imaginou pele e osso? Hein? Dava para usar na faculdade de medicina para analisar um esqueleto. E estava vivo, cara. O depoimento dele mostra como é difícil passar uma provação, irmãos, e ficar de pé. Como é difícil passar uma hora em que Deus está dizendo, aguente aí que você vai provar para todo mundo que a sua fé é grande, que você é tudo que eu tenho. Eu vou honrar você, mas aguente firme. Aí chega o momento final em que você foi influências, afetações e consequências. Atingiu a sua saúde, né? Atingiu a sua saúde. Ele vai dizer 19 e 21. A mão de Deus. É interessante que ele não fala o diabo, né, pastor Rui? Não é o demônio, não é Satanás. A mão de Deus me feriu. Me feriu. Aí vem, irmãos, o grande desejo dele. Primeiro, o que eu estou passando vira um livro. Eu quero que as futuras gerações fiquem sabendo. Jó 19, 23 e 24. Eu queria que a minha história ficasse gravada em livros, de preferência numa folha de ferro e chumbo, para todo mundo se lembrar do que eu passei, e que seja testemunho. Ele pediu isso, e Deus atendeu. Está aqui, ó, a história ficou. Mas a grande lição, e aqui eu quero terminar o sermão, que eu nem vi o relógio, o tempo já foi, já era para ter acabado o culto faz tempo. Me perdoem, vocês foram abençoados por essa palavra em nome de Jesus. Veja o último ponto do sermão, influência, afetação. Má influência, afetação. Lutas, afetação. São muitas, afetou até a saúde. Como passar por ela? É a reação. Último ponto. É como se reage. É como se comporta. É como se vive. É como se crê. Ele vai ser afetado por influências múltiplas, mas ele vai reagir com a fé firme, com uma esperança surpreendente em Deus. Versículo 25, eu sei, coloca para mim na tela, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. A última convicção desse sermão, e já concluindo a mensagem no último ponto, é de que no momento de maior discernimento espiritual que Jó tem, no momento de maior luz espiritual que ele tem, no meio dos tempos mais difíceis que ele podia viver, ele disse, meu Redentor vive, isso justifica a minha fé. Meu Redentor vive, eu espero sua redenção. Meu Redentor vive, ele vai me redimir, ele vai se levantar. Quando penso nisso, entendo que muitos cristãos não têm isso. Muitos de nossos irmãos e membros da igreja, no primeiro vento, na primeira dor, na primeira internação, no primeiro hospital, no primeiro pranto, numa morte de um parente querido convocada pelo próprio Deus, joga fora a sua fé, murmura e não sabe entender que Deus está dizendo, confie. Eu estou no controle. Para passar por um tempo como esse, para atravessar tempos difíceis, a primeira declaração que todo crente precisa fazer é: o meu Redentor vive. Repita comigo: o meu Redentor vive. Não é xingar palavrão, não é murmurar, não é sair aí fazendo pé, fazendo biquinho, gritando e criando mais confusão na sua casa. É humildemente dizer possessivamente: o meu Redentor vive. O meu Redentor é pessoal, o meu Redentor sabe o meu nome, o meu Redentor me criou, Ele escreveu a história da minha vida, Ele soprou nas minhas narinas o fôlego da vida. Eu sei que o meu Redentor vive. Se não for assim, você não pisa na serpente. Se não for assim, você não coloca o diabo debaixo dos seus pés. Você vai ser humilhado, ultrajado, vai achar que tudo é obra de Satanás e não vai saber lidar com as provações que estão diante de sua vida e até com tentações que são colocadas todos os dias. Você vai dizer: eu não participo, eu não quero, não aceito, não vivo e rejeito, porque o meu Redentor vive. Mas a última explanação, e aqui faço a conclusão de uma experiência que vi pelas mãos do reverendo Charles Spurgeon, eu tirei essa citação. Pega seu boletim, está na última linha do boletim aí, ó. Pode pegar, você vai gostar.
Isso aqui fortaleceu minha semana, irmãos. Quando eu recebi essa notícia da minha garganta, com essa fenda e com todas as lutas que eu vou enfrentar ainda, eu disse: paz, o meu Redentor vive. Reverendo Charles Spurgeon, ele dá uma aplicação para o versículo 25 e diz assim: o principal consolo de Jó estava na palavra meu e o meu Redentor. Quando ele disse o meu Redentor vive, o que ele está dizendo é: eu estou seguro nas mãos de um Cristo vivo. Quantos ainda adoram um Cristo crucificado, um Cristo morto, fazem missas, cerimônias, encontros, cultos para celebrar um Cristo morto? Jesus está vivo, Ele ressuscitou, aleluia, irmãos. Esse é o sentimento que eu tenho. O meu Redentor não está fechando os seus olhos para o que eu estou passando. Agora veja que antes, diz ele, de desfrutarmos Jesus, precisamos tomar posse dele. Que utilidade você tem ao ter um Redentor que não redime ou um vingador que não vingue? Ah, não, o meu vingador vive, o meu Redentor vive, o meu justificador vive, o meu Salvador vive. Não descanse enquanto você não atirar a sua vida, entregar a sua vida nas mãos desse Redentor, para quando o vento forte chegar, o vento forte soprar, você dizer: estou seguro, eu tenho um porto seguro, o meu Redentor vive. Não importa se você segura com pouca firmeza, ou se considera muita presunção dizer que é meu Redentor. Lembre-se, mesmo que sua fé seja do tamanho de uma semente de mostarda, ela lhe concede o direito de afirmar: o meu Redentor vive. Mas a última expressão, e a segunda aplicação, de como Jó passou toda essa dificuldade de ser influenciado por amigos que são piores que inimigos, e de sofrer afetações que marcaram sua vida, sua casa, sua saúde para sempre. À noite eu vou mostrar como Deus inverteu isso, mas aquilo marcou a história dele. É que ele disse a frase forte: eu sei. Jó 19:25 está na tela. Eu sei que meu Redentor vive. Por que eu separei a expressão eu sei de meu Redentor vive? Porque independente de você saber, ele vive. Independente de você crer, ele vive. Independente de você pensar ou cogitar, ele vive. E por isso eu acho importante voltar no início do versículo e entender, Carlos Fernando, o que fez diferença. Não é todo mundo saber. Eu saber é suficiente. Não é dizer, é crer o suficiente. Porque é diferente. Eu vou explicar e o doutor Spurgeon explica aí no finalzinho da pastoral. Pergunta para o indivíduo assim, hein, Francisco, na rua: você crê em Deus? O que é que ele diz? Eu quase não conheço um ateu. No mundo de 100 mil deve ter o quê? Uns 1000 ateus, né? E aí multiplicando, não sei. Mas assim, não conheço muitos não. Tem ateu, tem agnóstico. Pelo menos ateu assumido. Na prática tem um monte. Você crê em Deus? Creio. Aí tropeçou. Pô, não pode ter um Deus aí. Se não tivesse um Deus, isso não tinha acontecido. Ué, ele crê? Engraçado. Acabou de dizer. Então o camarada enche a boca e diz: eu creio em Deus. Crê nada, cara. Crê não. Você é um ateu, você não sabe disso. Porque quando chegou a dificuldade, quando o vento soprou, o desemprego bateu, teve uma discussão em casa, você jogou tudo que Deus te ensinou fora e ficou com o seu eu. Ficou com suas convicções, com suas ideias. Aí eu falo: o Redentor morreu. Porque você é incrédulo. Eu sei que o meu Redentor vive. Faz toda a diferença. Crer é muito importante. O diabo também crê. A Bíblia diz que o diabo crê e o quê? Se estremece. Mas ele não entregou a vida para Deus. Agora Jó não. Jó transcendeu. E aí que os amigos dele devem ter ficado escandalizados. Cara, esse cara é diferente mesmo. Tá louco, meu? Com um bafo desse. Um bafão desse. Magro do jeito que tá. A mulher dizendo assim: amaldiçoa a Deus e morre. Os filhos morreram debaixo de um telhado desabado. O gado foi levado. O camarada olhou e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Quando te afrontarem, quando a dificuldade chegar, não se esqueça, a confissão é simples, a fé é duradoura, o alicerce é sólido. Eu sei. Jó vai terminar seu livro, fique de pé comigo. Jó termina seu livro nos trazendo a maior esperança que precisamos.
a maior confissão que precisamos para enfrentar qualquer tempo difícil, qualquer adversidade, seja uma aprovação de Deus ou uma tentação do próprio inferno. Fique firme. Jó 42. Então Jó respondeu ao Senhor, versículo 2, Jó 42, tem na tela, minha equipe? Olha lá, ó. Eu queria que você falasse comigo forte isso, porque isso é soberania, hein, Rodrigo? Soberania. Eu não mando nada, eu não posso nada, eu não determino nada, mas o meu Deus pode tudo. Foi a fé de Maria, o Senhor é o Deus dos impossíveis. Vamos ler juntos, versículo 2, todos juntos. Sei que podes fazer todas as coisas, Irmãos, nada deu errado se Deus não permitiu. Nada que chegou para você, chegou se Deus não tivesse autorizado. Nenhum dos teus propósitos. A versão dizia, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser o quê? Impedido. Aí você diz, mas como é que ele chegou a essa conclusão? Jó 42, 2. Eu sei, sujeito oculto. Tá aqui, ó. Sei que tudo pode, sujeito oculto. Eu sei. De novo, o sujeito oculto. Eu sei que tudo pode. Como é que ele chegou nessa compreensão? Versículo 5. Versículo 5, coloca na tela. Jó 42, 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Tem que ser uma experiência pessoal. É o Deus dos meus pais. Não vai te ajudar na hora que você está. Tem que ser seu. Meus pais falaram sobre Deus. É o Deus dos meus pais, mas é o meu Deus. Tem que ser meu. Tem que ser meu. Eu sei que tudo